Imagine que você passa a vida inteira acreditando que enganou a morte. Imagine que, em algum momento da sua juventude, no meio da guerra, entre fumaça, sangue e corpos caindo ao seu redor, você olha nos olhos dela e simplesmente aposta a própria vida em um cara ou coroa. Agora imagine descobrir que, quase um século depois, que talvez a morte nunca tenha sido sua inimiga. Fala Creepers, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, essa vai ser a história de hoje, e já dá um like aí e deixa um comentário que você vai fortalecer bastante o canal. Let's go! Eles diziam que meu bisavô era um milagre da medicina. Diziam que ele era sobrevivente, um lutador, um homem com uma sede imensa de viver. Claro, isso não era totalmente verdade. A verdade é que ele tinha feito um acordo com a morte. Quando eu era criança, essa era a história favorita dele. Ele me puxava para perto e dizia: "Eu já te contei sobre a vez em que enganei a morte, Thomas?" E mesmo que eu já tivesse ouvido aquela história muitas e muitas vezes, eu balançava a cabeça com força e pedia para ele contar de novo. Eu mal tinha saído das calças curtas quando me alistei no exército. Mas naquela época, isso não era nada fora do comum. Muitos jovens morreram naquela primeira grande guerra. Havia garotos no meu regimento que mal tinham 15 anos, sabia? Mentiam sobre a idade para conseguir se alistar. Achavam que estavam indo em busca de glória. Mas a verdade era muito diferente. E era nesse ponto que a voz do meu avô mudava. Como se ele não estivesse apenas contando uma lembrança. Como se ele estivesse voltando para lá. Enfim, estávamos no rio Aisne e, meu Deus, as coisas estavam sombrias. No meio da batalha, eu percebi um rapaz. Ele não parecia ter mais do que uns 16 ou 17 anos. Mas o motivo pelo qual ele chamou minha atenção foi que ele não estava com medo. E deixe-me te dizer uma coisa. Todos nós estávamos completamente apavorados lá fora. Mas aquele jovem, ele quase caminhava tranquilamente. E vou te contar outra coisa que notei. Ele tocava em alguém. E, no instante em que tocava, a pessoa morria. Alguns daqueles homens já tinham sido atingidos e estavam à beira da morte, mas outros estavam de pé, lutando. E você podia ter certeza, no momento em que aquele rapaz colocava a mão neles, eles caíam como pedras. O mais estranho era que, mesmo eu já estando quase fora de mim de tanto medo, com granadas caindo nas trincheiras como maçãs despencando de uma árvore, aquele jovem me assustava mais do que qualquer explosão. Ele estava vestido como um dos nossos, e parecia desaparecer e reaparecer na fumaça como um fantasma. Mas o pior ainda estava por vir. Num piscar de olhos, ele simplesmente estava do meu lado. Thomas, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Mas eu era um moleque atrevido naquela época, e, para ser sincero, achei que não tinha nada a perder. Então virei para ele e disse: "Antes que você coloque a mão em mim, sempre ouvi dizer que você gosta de uma aposta. Isso é verdade?" Ele olhou para mim com os olhos mais negros que você pode imaginar, então lentamente assentiu em concordância. "Veja bem, eu não tenho exatamente um tabuleiro de xadrez no bolso", eu disse para ele, "mas tenho minha moeda da sorte. Então, que tal um cara ou coroa? Vai ser melhor de 3. Cara eu ganho, coroa você me leva. O que acha?" "Bem, isso vai um pouco contra as regras, sabe?" ele respondeu. E eu juro por Deus, a voz dele foi o som mais bonito que já ouvi em toda a minha vida. Eu quase mudei de ideia só por ouvir aquela voz. Mas então pensei na sua bisavó. Lá em casa, ela era só uma mocinha naquela época, mas eu era louco por ela. Eu teria dado qualquer coisa para voltar para casa e vê-la de novo. Ele olhou para a carnificina ao redor e eu pude ver tristeza em seu rosto. "Sorte sua que hoje estou com vontade de quebrar uma ou outra regra", ele disse. "Cara você ganha, coroa você perde, e aí eu te levo." E então seu rosto se abriu no sorriso mais angelical que eu já tinha visto. Não consigo te explicar o alívio que senti. Porque o que a morte não sabia, e eu estava rezando para que ela não pudesse ler pensamentos, era que minha moeda da sorte
era uma moeda de 6 pence com 2 caras. Às vezes, quando moedas eram cunhadas naquela época, acontecia algum erro. Elas eram raras, mas de vez em quando surgia uma moeda com 2 caras ou 2 coroas. Então eu joguei minha moeda e deu cara. E logo depois eu joguei de novo e deu cara de novo. Meu avô disse que a morte olhou para ele de um jeito estranho. Por um momento, meu bisavô pensou que ela tivesse descoberto o truque. Mas depois de alguns segundos, ela sorriu e disse: "Você venceu. Eu vou passar por você." E simplesmente desapareceu. "Eu a vi muitas vezes nas semanas seguintes", ele dizia, "mas ela nunca me reconheceu. E eu também não estava exatamente ansioso para fazer amizade com ela de novo. O cheiro da morte estava pesado no ar durante aquelas semanas, mas ela nunca encostou em mim." "Qual é o cheiro da morte?" eu perguntava. "Bem, hálito de bebê e mijo de gato", meu avô respondia e depois caía na gargalhada. Essa parte da história mudava toda vez. Sempre era alguma coisa que me fazia rir. O cheiro da morte ia desde cerejas e gambás mortos até hortelã e merda de cavalo e tudo que pudesse existir entre essas duas coisas. Olhando para trás, suspeito que o cheiro da morte durante a guerra não era algo que meu vovô Joe quisesse lembrar. Mas aquela história não terminou nas trincheiras. Na verdade, ali foi o começo dela. Em 1961, quando estava no início dos seus 60 anos, vovô Joe sofreu um terrível acidente de carro. Um caminhão atingiu seu carro pela lateral, jogando-o para fora da estrada. O veículo capotou várias vezes até terminar em uma vala. Naquele dia, ele perdeu uma perna e um olho. Os médicos ficaram impressionados por ele ter sobrevivido. Para eles, era um milagre da medicina. Mas meu bisavô me contou algo que eu nunca disse a eles. Ele confidenciou que tinha certeza de que o jovem dirigindo a ambulância naquele dia era o mesmo rapaz que ele havia visto tantos anos antes nas trincheiras. Ele dizia: "Eu juro, Thomas, aquele acidente era para ter me matado. E ainda assim, aqui estou, firme e forte. Acho que o acordo que fiz naquele dia não valia só para uma única vez. A morte estava na ambulância aquele dia, mas ela não encostou um dedo em mim." Devo admitir que, se eu for completamente honesto, eu nunca tinha acreditado de verdade naquela história. Achava que era algo que ele tinha inventado para me divertir quando eu era criança. Mas eu já era um pouco mais velho quando ele me contou sobre o segundo incidente. E eu percebi que aquilo o deixava perturbado. Na época, eu não entendi o motivo, mas entenderia anos depois. Em 1983, o vovô Joe foi diagnosticado com câncer. Eu tinha 13 anos na época, e meus pais fizeram o possível para me proteger dos detalhes. Tudo o que eu sabia era que a situação era grave. Pensei nas histórias que ele tinha me contado quando eu era mais novo e rezei para que fossem verdade. Rezei para que, mais uma vez, a morte passasse por ele. E ela simplesmente passou. Depois de uma longa e difícil batalha, vovô Joe entrou em remissão. Mas ele ficou diferente depois disso. Havia um olhar assombrado em seu rosto. Eu nunca perguntei diretamente sobre a doença ou sobre sua recuperação, mas percebi que aquilo pesava em sua mente. E eu sabia o porquê. Certa vez, em um dia particularmente ruim, ele me perguntou: "E se ele nunca vier me buscar?" E bem, eu não fazia ideia do que responder. Essa pergunta ficou comigo, porque até então eu sempre havia pensado que sobreviver era uma bênção. Mas para o meu bisavô, talvez tivesse começado a parecer uma sentença. Ele estava agora na casa dos 80 anos e sua saúde era terrível. Era a ruína de um homem, meio surdo, quase cego, incapaz de andar. Como família, fazíamos o possível para mantê-lo animado, mas eu sempre sentia que seus sorrisos eram forçados. Por baixo de tudo, ele estava com medo. Em 1996, ele já estava perto dos 100 anos e o câncer havia voltado. Ele estava no hospital, ligado a máquinas que apitavam e bombeavam coisas para dentro dele. Disseram-nos que não havia mais nada que pudessem fazer. Era apenas uma questão de tempo.
E, pelo bem dele, eu esperava que fosse verdade. Embora tivesse ficado esquecido nos últimos anos, sua mente ainda era bastante afiada. Um dia, quando fui visitá-lo, ele estava visivelmente angustiado. No começo, achei que talvez precisasse de mais medicação para a dor, mas depois que ele garantiu que não era isso, finalmente consegui arrancar dele o que estava acontecendo. Ele queria que eu fosse buscar a moeda. Ele havia guardado aquela maldita moeda todos esses anos. A tal moeda da sorte que tinha mantido a morte longe de sua porta por quase um século. Talvez eu possa mostrar a ele, sussurrou com a voz rouca. Talvez, se ele souber que trapaceei, ele me leve. Então fui para casa e procurei. Naquele ponto, ele já morava comigo e com meus pais havia quase 10 anos. Eu praticamente revirei o quarto dele inteiro procurando a caixa de sapatos onde ele dizia guardar a moeda. Finalmente, minha mãe entrou no quarto e perguntou o que diabos eu estava fazendo. Quando contei, ela admitiu que havia jogado a caixa fora. Seu bisavô acumula tanta coisa. Eu achei que fosse lixo, filho. Além disso, você com certeza não acredita naquelas histórias que ele contava quando você era criança, acredita? Bem, eu não tinha certeza se acreditava ou não, mas sabia que vovô Joe acreditava, e isso era o suficiente para me fazer voltar ao hospital com o coração pesado. Quando retornei de mãos vazias, ele estava dormindo. As máquinas ao redor dele zumbiam suavemente, e eu fiquei aliviado. Eu não sabia como dizer que minha missão havia fracassado. Afundei na cadeira ao lado dele e comecei a cochilar. Foi então que percebi um jovem médico entrando silenciosamente no quarto. Quando passou por mim, ele disse, com uma voz completamente como veludo: "Você deveria dormir. Você precisa disso." Eu tentei despertar, mas não consegui. Era como se eu tivesse sido dopado, mas a sensação era muito agradável. Senti-me quente e em paz pela primeira vez em dias. E mesmo dormindo, eu conseguia ouvir claramente as vozes no quarto. Você sabe que eu trapaceei naquele dia? Ouvi meu vovô Joe dizer, em voz baixa. Houve uma risada contida, e então uma voz suave respondeu: "Joe, você pode parar de se preocupar." É claro que eu sabia, mas isso não importava. Eu não posso quebrar as regras, assim como não fui eu quem as criou. Aquele não era seu momento, só isso. E achei que entrar na brincadeira poderia te dar algum conforto numa situação tão macabra. Afinal, você não passava de uma criança. E o acidente de carro? O câncer? A voz do vovô Joe soava mais fraca. Também não era o seu momento, Joe. E o som daquela voz fez meu coração se encher de felicidade. Eu conseguia sentir o cheiro da cozinha da minha mãe no dia de Natal, misturado ao cheiro do meu cachorro se enroscando nos meus pés durante a noite. Eu sou uma figura profundamente mal compreendida, sabe? Ele disse, num tom pesaroso, mas eu podia ouvir o humor em sua voz. Eu não assassino pessoas, Joe. Já existe ódio e doenças suficientes neste mundo sem a minha ajuda. Tudo o que faço é acabar com o sofrimento. Você consegue imaginar como seria se eu não fizesse isso? E então, eu senti o cheiro da minha namorada recém-saída do banho. E o cheiro da praia em um dia quente de verão. E ouvi a voz do meu avô, agora muito baixa. Ah, sim. É disso que eu tive medo. Então você está pronto, Joe? Estou. Acordei assustado quando o monitor cardíaco do vovô Joe apitou em linha reta. Uma equipe médica correu para dentro do quarto, mas nenhuma tentativa de reanimação foi feita, como ele havia desejado. Seu rosto estava calmo, em paz. Então vovô Joe estava errado. Quando a morte vem te buscar, ela não tem cheiro de decomposição e medo, nem mesmo de hálito de bebê e mijo de gato.
Ela simplesmente tem cheiro de conforto. E é isso, Creepers. Espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta. Ela é bem curtinha. E eu devo admitir que ela me deixou pensando um pouco. Porque talvez a coisa mais assustadora não seja a morte chegar, mas sim ela nunca vir. Tipo, ok, se tu for viver pra sempre e ser saudável e não envelhecer nem nada, maneiro. Mas esses tu simplesmente continuar se degradando conforme os anos vai se passando e tu simplesmente não morrer. Só ficar com a saúde deteriorada. Algumas palavras são fodas de dizer, desculpa. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana pra todos. Fui!